Bem, amigos do FIFA, acabou agora há pouco o jogo do Botafogo, encerrou o grupo do Botafogo. O Botafogo perdeu de 1-0, mas francamente foi 1-0 até que de cabeça erguida. Para mim o Botafogo pode sair de cabeça erguida de campo, dessa fase de grupos, porque sim, foi a piada do início desse Mundial, porque o Botafogo até um tempo atrás era uma piada aqui no Brasil. Aí ganhou o Libertadores, aí deu um pesozinho, finalmente conseguiu ganhar o Brasileirão, ficou devendo para a torcida de 2023, aí conseguiu em 2024, e aí conseguiu até que alguns títulos para dar mais expressividade ao clube ano passado, mas aí chega no Mundial em 2025 pegando o grupo mais difícil com o PSG, que é o principal time do momento da atualidade. Passou o trator na Inter de Milão, que é um time muito conhecido, desceu o cacete no Atlético de Madrid no primeiro jogo. E aí tinha o Atlético de Madrid também, que é um time muito conhecido internacionalmente. Tem algumas irregularidades, mas ainda assim é um time a ser reconhecido pela sua potência, pelo futebol espanhol que tem e propõe. Então a gente pensou, cara, Botafogo já era, mano. Botafogo tá lá pra passeio. Tanto é que os caras falam isso na entrevista. O Botafogo, a gente fala que o Botafogo só ia ver o Mickey. Era tudo que ia conseguir fazer, era só ir lá na Disney, trocar umas ideias com o Mickey Mouse e não vai fazer nada demais nessa competição. E classificou. É o primeiro brasileiro já garantido já. Classificou. Ganhou do Seattle Sounders, que a gente imaginou que é o time que poderia ganhar mesmo. Foi pra cima do PSG. Soube se segurar. John trabalhou. Soube contar com a sorte. Ou conseguiu contar com a sorte. Não sei dizer se existe a ideia de saber contar com a sorte. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E fez o gol. Na hora que subiu pra cima, fez o gol com o Igor Jesus. E aí pegou o Atlético de Madrid chegando com essa moral toda. Aqui, eu tô com os números aqui na minha cara. Atlético de Madrid foi muito mais agressivo. Foi muito mais preciso no ataque, assim, pra chegar, fazer pressão, apertar o Botafogo. O Botafogo, tem números pequenos. Mas antes do gol do Atlético de Madrid, a principal equipe em campo, que quase fez um gol para abrir o placar, foi o Botafogo, com o chute do Igor Jesus depois do cruzamento do Cuiabano. Mano, e teve alguns outros chutes, teve 7 arremetes o Botafogo. O Botafogo teve 7 arremetes. Conseguiu, então, ter algumas oportunidades de gol. Claro, o Atlético muito mais. Mas parava bastante também na defesa do Botafogo. Parava no John. Tentaram inventar umas ideias pra cima pra tentar arrancar pênalti do Botafogo. Cara, o Atlético tava desesperado. Vocês já imaginaram isso na vida de vocês? Vocês torcedores de futebol, vocês amantes de futebol, vocês já imaginaram um time de Champions League, um time que compete Champions League, um time que chegou de final de Champions League, um time que já ganhou a La Liga do Real Madrid, do Barcelona, um time que é conhecido mundialmente por ter craques de seleção, alto investimento, um time que é conhecido com um certo nível de potência na Europa. Não é a maior, não é um dos melhores, mas tem os seus momentos que se torna uma potência na Europa, ao ponto de ganhar torneios locais, como a La Liga, a Copa do Rei. E esse time estava desesperado contra o Botafogo. Cara, quem inventou esse Mundial de Clubes merece um beijo na boca, mano. De língua ainda. De língua. Mano, o Botafogo ficou com 6 pontos. PSG ficou com 6 pontos. O Atlético de Madrid ficou com 6 pontos. Mas o Botafogo fez mais gols. Não, na verdade não é que o Botafogo fez mais gols. O Botafogo sofreu menos gols do que o Atlético de Madrid. Porque o cacete de 4-0 que o Atlético levou do PSG também foi de fuder, hein? Foi de fuder a tabela. Mas, mano, é muito mérito do Botafogo. A equipe que o pessoal tava fazendo piada conseguiu se classificar, ganhando do óbvio, que é o Seattle Sounders, ganhando do melhor do grupo
e ganhando e sabendo jogar, se impor em campo para saber defender, tentar atacar, porque não ficou só retranqueiro. Eles foram para cima também. Então eles souberam ser um time a ir para cima, a ir pro ataque, não ficar só contando ali com o PSG, o Atlético de Madrid mandando pressão e contando com o sistema defensivo, contando com o John, claro, precisando disso também, mas eles foram para cima quando via alguma brecha, ia lá e tentava alguma coisa. Tanto é que quase fez um gol, quem quase viu o placar foi o Botafogo. Então, este time que foi a piada do Mundial para nós brasileiros, que ganhou, novamente dizendo, do óbvio, ganhou do mais forte do grupo e soube segurar o placar necessário contra o segundo melhor do grupo, que a gente imaginava que fosse ser o segundo melhor do grupo, a gente imaginava que fosse ser o segundo a passar do grupo, que o PSG já era garantido já de passar, mas passou o Botafogo. O Botafogo bateu de frente com todos esses caras. O Botafogo bateu de frente com o grupo da morte. E ele fez seu papel, ele fez seu trabalho e ele fez muito bem esse trabalho. Cara, tá todo mundo, assim, não vou dizer todo mundo, porque é radical. O jogo acabou de terminar recentemente. Mas até onde eu vi, algumas transmissões, estavam dizendo que o Botafogo tem que sair de campo com orgulho, sair de campo com a seguida, e eu concordo. Eu concordo plenamente. Pô, foi um baita time nessa fase de grupos aí do Mundial. Cara, foi muito bom. Eu tô muito orgulhoso. Eu não torço pro Botafogo, mas eu tô muito orgulhoso. Por ser um time que representa o futebol brasileiro, o futebol do meu país. Eu tô muito orgulhoso do Botafogo, eu tô muito orgulhoso do Fogão. E eu tô muito fechado com o Fogão pra ele poder ir além, ele se dar bem mesmo. Ele conseguir desenvolver mais coisas aí ao decorrer do campeonato, cara. Porra, foi muito irada essa fase do Botafogo. Que timaço de ficar orgulhoso. O torcedor botafoguense fez uma festa ali, até os caras estavam falando que parecia que estavam no Newton Santos. Tem que ficar orgulhoso mesmo, mano. Mandou bem pra caramba o Botafogo. Parabéns. Parabéns, Fogão. Foi pra cima dos caras, ou soube segurar também quando precisou segurar, e passou pra fase de grupo, mano. Tirou o Atlético de Madrid e deu um cacete no PSG. Parabéns, Botafogo. Você é foda, mano. Você foi foda, velho. Parabéns. Ai, caramba. Amigos do Free Fire, valeu. Eu nem lembro se eu fiz minha introdução. Meu déficit de atenção bateu. Mas deixa o like, se inscreve no canal, dá uma força. O João tá fazendo vídeo de outros formatos, outras redes também. Fiquem de olho em tudo que a gente tá falando sobre o Mundial e outras coisas. Valeu, até a próxima. Falou!